Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O comentarista desta série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje à lição de número 6, que tem por título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. O textual está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, e nos diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Já a verdade prática nos ensina: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 18 ao 24. Acompanhe a leitura, por favor. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. De acordo com o plano de aula da revista, temos 4 objetivos para esta lição. Primeiro, abordar a família como um projeto especial de Deus. Segundo, elencar os fundamentos da família cristã. Terceiro, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar. E por último, quarto, apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que utilizamos para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo, na descrição deste vídeo. Outro sim, montamos 4 grupos de WhatsApp, como já temos falado durante todo esse trimestre, para que os irmãos possam, aqueles que desejarem, possam receber os materiais que nós disponibilizamos, as notas de aula e também o link para os vídeos, para a videoaula, assim que fica pronto. Venham os irmãos desejando entrar em um dos grupos, por favor enviem uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo na sua tela, aponte o seu celular para este QR Code que está aparecendo aqui e você será direcionado a conversar com o nosso irmão Terêncio aí no Brasil, que ficou para nos ajudar nessa questão de orientar os irmãos para entrarem nos grupos. Lembrando o seguinte, meus irmãos, estes grupos são apenas para recebimento dos materiais, não sendo possível a interação conosco. Não temos mais tempo, não temos mais condição para interagir de forma individual, como fazíamos com os irmãos enquanto estávamos no Brasil. Então, os irmãos em querendo entrar nestes grupos apenas para recebimento dos materiais, enviam uma mensagem neste QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, que é diretamente para o nosso irmão Terêncio, que ajudará os irmãos a entrarem em um dos grupos. Lembrando que é necessário entrar em apenas um dos grupos, porque todos os 4 grupos têm o mesmo conteúdo. Agora sim, vamos para o comentário, introdução. Nesta lição, mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Meus irmãos, conforme já citamos em lições anteriores, a família é a primeira instituição criada por Deus aqui na Terra.
E conforme o comentarista pontuou nesta sua frase, esta instituição criada por Deus, ela tem os valores que precisam ser observados, determinados pelo próprio Deus. Mas, de acordo com o que temos já estudado durante todo esse trimestre, há uma movimentação do nosso inimigo com as suas hostes e em relação à questão da cultura, principalmente da parte ocidental do mundo, onde o nosso inimigo tem lutado, tem se esforçado, tem empenhado todas as suas forças e energias para mudar a cultura ocidental, no sentido de tirar todos vamos dizer assim, os paradigmas, tirar tudo aquilo que remete, que faz lembrar, que está relacionado com as tradições judaico-cristãs. E todo este movimento nada mais é do que a preparação do coração desta humanidade, da humanidade, para o recebimento, para o acolhimento do anticristo. Então, tudo aquilo que existe na cultura popular, que lembra alguma coisa que está relacionada à nossa tradição judaico-cristã a respeito de pureza, a respeito de sinceridade, a respeito de verdade, a respeito de justiça, tudo que está na cultura popular, que lembra alguma coisa, que se refere a alguma coisa da tradição judaico-cristã, ou seja, daquilo que está na Bíblia Sagrada, o nosso inimigo está lutando para arrancar da cultura, para que, além do povo se afastar cada vez mais de Deus e do conhecimento do santo, eles também sejam preparados para o recebimento do anticristo. Essa é a estratégia do nosso inimigo e isso nós temos repetido várias e várias vezes durante esse trimestre. E hoje nós estamos tratando da luta do nosso inimigo, da luta travada do nosso inimigo em relação à família no modelo tradicional, no modelo conservador, no modelo bíblico de família. Como instituição criada por Deus, já falamos agora há pouco, essa instituição tem os seus valores determinados pelo próprio Deus. E são esses valores que o mundo, que o inimigo das nossas almas, que a mudança cultural está tentando destruir. Porém, queridos irmãos, como temos defendido durante todo esse trimestre, nós como igreja do Senhor precisamos ser aqueles que nos colocamos em defesa daquilo que é o modelo de família estabelecido por Deus. E como se dá essa defesa? Em primeiro lugar, nós nos utilizando do nosso próprio exemplo de vida para mostrar para as pessoas que nos rodeiam quais são os requisitos de Deus para uma família, para a família tradicional, para a família conservadora. Então nós, como igreja, somos os responsáveis, em primeiro lugar, para viver este modelo determinado por Deus. E, em segundo lugar, defender este modelo perante quem quer que seja. Por quê? Porque nós somos servos de Deus e nós acreditamos, nós cremos, nós obedecemos ao que diz a Bíblia Sagrada e é justamente isso que a Bíblia Sagrada nos aponta. O modelo de uma família composto de um casamento heterossexual, um casamento monogâmico e um casamento indissolúvel. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Queridos irmãos, conforme nós colocamos nas nossas notas de aula, os perigos que rondam a família cristã são perigos que nós nunca conseguiremos neutralizar. Como assim, irmão Luiz? Percebam a seguinte questão. A mudança cultural é algo que é impossível de ser parada, de ser paralisada. A igreja não vai conseguir, por meios naturais, por meios humanos, nem que se envolver na política, a igreja não vai conseguir parar esse movimento de transformação cultural, porque, conforme nós já mencionamos, eu creio que isso é uma estratégia do inimigo para a preparação da humanidade para o recebimento do anticristo. Nós sabemos que o anticristo virá, a Bíblia garante que isso vai acontecer. Então a igreja não vai conseguir parar este movimento. Isso significa que todas essas pressões que nós como igreja, nós como famílias cristãs, sofremos para que nós mudemos de mentalidade, para que os nossos valores os valores cristãos sejam deixados de lado, esse tipo de influência, esse tipo de força, esse tipo de pressão, nós nunca vamos conseguir minimizar
no sentido, nunca vamos conseguir eliminar, a palavra certa é eliminar. Então o que acontece? Quando o comentarista menciona aqui, tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Nós estamos, meus irmãos, sob influência, sob pressão de mudança 100% do nosso tempo aqui. Eu costumo dizer dioturnamente, ou seja, de dia e de noite, estamos sendo pressionados para que mudemos a nossa mentalidade sobre os valores cristãos, sobre os valores que Deus determinou para a família. A mídia está lutando, a mídia está bombardeando a todo momento todos aqueles que se colocam diante dela com os seus valores deturpados, distorcidos. Então estamos constantemente sob perigo. Só que o que eu quero observar com os irmãos, a parte mais sensível da nossa família, queridos irmãos, são os nossos filhos. Na realidade, não apenas da nossa família, mas as crianças, os filhos, são as partes mais sensíveis de qualquer família. Isso significa o quê? Que os filhos são aqueles que são mais atingidos pelas pressões do mundo, pelas pressões que o mundo, que a cultura está aí fazendo, exercendo sobre as famílias. São os filhos que mais sofrem com isso. E o que acontece? Existe sobre os ombros dos pais a responsabilidade de cuidar destes filhos. E cuidar de que forma? Dando comida, dando roupa, dando calçados, dando uma casa para morar? Não. A responsabilidade dos pais não se resume, ou seja, não está limitada apenas em fornecer para os filhos bens materiais, seja comida, seja vestimenta, seja calçado, seja um lugar para morar, seja pagar uma escola, comprar material escolar. Meus irmãos, a responsabilidade dos pais não se resume nessas coisas materiais. Nós temos uma outra responsabilidade muito maior, que está no quê? Está no cuidar espiritual dos nossos filhos. Não apenas no cuidar espiritual, mas no cuidar na parte interna dos nossos filhos. Nós somos, perante a Bíblia Sagrada, responsáveis por educar os nossos filhos, responsáveis por instruir ou apresentar Deus para eles. Nós somos responsáveis por apresentar um exemplo de vida que agrade a Deus para os nossos filhos. Então nós temos todas essas responsabilidades. Então quando o comentarista fala aqui que os perigos estão rondando a família cristã, nós precisamos entender que a parte mais frágil da família cristã são os filhos. E cabe aos pais a responsabilidade de cuidar dos filhos, orientando, dando apoio, acompanhando, aconselhando, educando. É importante que nós saibamos que a educação dos nossos filhos não é de responsabilidade das escolas. As escolas, ela tem a responsabilidade de transmitir conhecimento, de formar, de transmitir, como que eu posso dizer, conhecimentos teóricos. A parte da educação e a parte da formação moral é de responsabilidade dos pais, queridos irmãos. Então percebam que nossa família está sendo pressionada, está sofrendo pressão deste mundo para que os valores cristãos sejam deixados de lado. E os nossos filhos são os que mais sofrem com esta pressão toda e cabe a nós, pais, protegermos, instruirmos, educarmos, suportarmos e darmos bons exemplos para os nossos filhos, para que eles tenham condição de resistir a toda esta pressão que o mundo está fazendo sobre a família cristã. Então percebam a grande responsabilidade que nós, como pais, temos em relação aos nossos filhos. Estamos já apresentando essa questão logo no início da aula, para que os irmãos reflitam, queridos irmãos, que criar filhos é uma ação de grande responsabilidade, não apenas diante do governo, diante da sociedade, mas principalmente diante do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Como pais, temos uma grande responsabilidade diante de Deus para com os nossos filhos. O mundo está aí querendo tirá-los da presença do Senhor, e cabe aos pais dar a estes filhos tudo aquilo que eles precisam no sentido espiritual, no sentido de acompanhamento, no sentido de suporte, no sentido de exemplo, para que eles consigam, através da ajuda dos pais,
continuar caminhando com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. As pressões estão aí, meus irmãos, e nós não conseguimos eliminá-las. E o que fazer então? Justamente cada pai, cada mãe, exercendo o seu papel de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a responsabilidade que o próprio Deus depositou sobre os nossos ombros. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Meus irmãos, essa questão apontada pelo comentarista, velhas práticas, como a infidelidade conjugal, essas coisas estão justamente incluídas na questão da mudança cultural. Aquilo que era um valor que nós consideramos, que nós chamamos nas lições anteriores, dos paradigmas judaicos cristãos. Todos aqueles valores valores bíblicos que estavam misturados na cultura, o inferno está trabalhando para remover da cultura. E no lugar dos valores cristãos, estão sendo levantados outros valores contrários àquilo que a Bíblia ensina, como diz aqui, a infidelidade conjugal e outras coisas mais que a cultura está elevando como valor, só que são completamente contrários ao que a Bíblia ensina, com o que a Bíblia mostra, a Bíblia aponta como ação correta, como pessoa, como família e como nação. Então, essa mudança cultural que está acontecendo está tirando os valores judaico-cristãos, está instituindo outros valores completamente contrários àquilo que a Bíblia nos mostra como sendo a vontade de Deus. Então, essa é a nossa luta, essa é a nossa dificuldade, justamente contra as grandes sutilezas que o inimigo tem lançado, não apenas contra a igreja, mas contra toda a humanidade. A humanidade não consegue enxergar, conforme citamos na aula passada, porque está cega, está sob o domínio de Satanás, mas cabe a nós, igreja, lutarmos para defender a família nos moldes estabelecidos por Deus. E de que forma? Em primeiro lugar, vivendo como família de Deus, como família modelo de acordo com a palavra de Deus e também levantando a bandeira em defesa da família, pregando, evangelizando e principalmente vivendo o modelo de Deus estabelecido para a família. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. É o que acabamos de mencionar, meus irmãos. Os valores judaicos cristãos, os paradigmas judaico-cristãos, conforme o comentarista pontuou naquela lição, estão sendo retirados da cultura, estão sendo estabelecidos outros valores. Os valores da infidelidade conjugal, os valores do levar vantagem em tudo, os valores da liberdade sexual. Esses valores é o que o mundo está, ou melhor, o inferno está estabelecendo na cultura popular, que são valores completamente contrários àqueles que a Bíblia defende, que a Bíblia determina. Então, isso é o que está acontecendo e nós, como igreja, e principalmente nós, como famílias cristãs, precisamos estar atentos a essa questão, principalmente em relação aos nossos filhos. Eu já disse e vou repetir, os nossos filhos são os mais vulneráveis sobre essa questão das mudanças culturais. E cabe aos pais a responsabilidade de suportar, de dar suporte, de ajudar, de amparar, de aconselhar e até de proteger os seus filhos contra estes ataques terríveis que estão acontecendo a todo momento. Ataques através da mídia, através das redes sociais, através da televisão, enfim, televisão, internet, redes sociais, está tudo aí nas mãos do nosso inimigo, trabalhando justamente nessa questão da mudança cultural. E por isso nós, pais, precisamos estar atentos, queridos irmãos, para justamente ajudar os nossos filhos nos seus momentos de dificuldade. Nós não podemos falhar nesta questão, porque se nós falharmos, nós estaremos dando oportunidade ou facilitando a questão dos nossos filhos saírem da presença do Senhor. Não estou dizendo aqui que os pais são 100% responsáveis quando os seus filhos se desviam do caminho do Senhor. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando os pais falham no que diz respeito a acompanhar os filhos, a instruir os filhos, a ser exemplos para os filhos, quando os pais falham nesses quesitos, acaba facilitando
a questão da saída desses filhos do caminho do Senhor. Então, queridos irmãos, nos esforcemos para fazer o correto, nos esforcemos para cuidar dos filhos que, segundo a Bíblia Sagrada, são herança que Deus entregou nas nossas mãos. Sejamos fiéis ao Senhor, sejamos empenhados em cuidar dos nossos filhos de acordo com o que diz a palavra de Deus, para que nós depois não sejamos cobrados por isso. O mundo está aí querendo tirar os nossos filhos do caminho do Senhor, mas cabe a nós fazermos a nossa parte, instruirmos, ampararmos, principalmente sendo exemplo de vida na presença de Deus para esses filhos, para que eles tenham onde se apoiar, para que eles tenham onde mirar, né? Onde imitar, onde se espelhar no modelo de vida que agrada a Deus. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria do Genderqueer. Vigiemos. Nós trataremos, irmãos, dessa questão, dessa teoria, um pouquinho mais para frente, então não quero me adiantar nesta questão, mas que fique claro para os irmãos que essa questão do Genderqueer nada mais é do que mais uma confusão gerada na cabeça das pessoas no que diz respeito à questão do gênero sexual. Mas trataremos disso mais para frente nesta lição. A palavra-chave para esta lição é família. Chegamos ao tópico 1 que diz família, projeto de Deus. Subtópico 1. Uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Sobre este tema, meus irmãos, já tratamos sobre ele na lição de número 4, né, quando analisamos essa questão desta afirmação do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Deus ajuntou, não separe o homem, que nada mais é do que Deus ratificando a aliança de casamento, a aliança de compromisso feita diante do altar, diante do pastor, diante do juiz de paz e principalmente diante de Deus. Quando um casal firma os votos de fidelidade, firma os votos de um cuidar do outro, até que a morte os separe, Deus do céu acima e embaixo dizendo, então, vocês fizeram uma aliança, eu estou confirmando esta aliança, confirmando a união de vocês baseadas em aliança. Então é dessa forma que nós entendemos essa questão do que Deus uniu ou do que Deus ajuntou, não separe o homem. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado, nosso Senhor se referia à constituição familiar. Aqui, meus irmãos, mais uma vez repetimos o que acabamos de dizer, que essa união que Deus junta é justamente confirmando os votos de fidelidade que o casal faz ou que fez diante do juiz de paz ou do pastor e principalmente diante do Deus Todo-Poderoso. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Na realidade, meus irmãos, eu creio que nenhum de nós como cristão, duvida dessa questão de que a família é uma instituição criada por Deus. Lá em Gênesis, essa questão é muito clara. Vamos ler o que diz ali em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, na Almeida Revista e Corrigida. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então percebam, Gênesis é muito claro em dizer que Deus estabeleceu a primeira família, ou a família como instituição, a primeira instituição na terra, que tinha por objetivo, conforme nós vemos aqui, frutificar, multiplicar e encher a terra. Este era o objetivo principal de Adão e seus descendentes naquele momento. E percebam, meus irmãos, que conforme Deus falou ali em Gênesis, não é bom que o homem esteja só, significa o quê? Que o homem sozinho não conseguiria
atender a essa expectativa, a essa ordenança de Deus, que era o quê? Multiplicar, frutificar, multiplicar e encher a terra. Então, o objetivo do primeiro casal, ou os objetivos foram esses: frutificar, multiplicar e encher a terra e também dominá-la, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, esse era o objetivo do primeiro casal. Entendam aí o porquê que Deus comentou que não é bom que o homem estivesse só naquele momento. Por quê? Porque ele não conseguiria atender ao plano de Deus. Ele não conseguiria cumprir o plano de Deus estando sozinho. Não teria como gerar, não teria como frutificar, não teria como multiplicar. Então, quando Deus fala ali, não é bom que o homem esteja só, não é que Deus mudou de ideia e fez Eva e depois viu que eu fiz Adão, mas Adão sozinho não vai dar certo. Não, irmãos, Deus não erra nos seus projetos. Deus, dentro dos seus atributos, ele é onisciente. E dentro da onisciência, ele tem uma característica chamada presciência. Então, quando Deus fala ali em Gênesis que não é bom que o homem esteja só, Deus não estava fazendo um remendo no seu projeto original. Deus estava só mostrando para nós que, de acordo com o plano que Deus tinha para Adão, esse plano não teria condições de ser executado se Adão estivesse sozinho. Por isso que Deus disse para Adão, deu a Adão a incumbência de nominar os animais, e Adão começou a nominar os animais, e a Bíblia mesmo diz lá em Gênesis que não havia ninguém, não havia uma companheira para Adão, uma adjutora que estivesse como diante dele. Na Almeida Revista Corrigida fala isso, conforme nós lemos ali na leitura Bíblia em Classe. Então, Deus fez com que Adão desse nome aos animais para que Adão percebesse que no reino animal havia sempre macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, justamente com o objetivo de procriação. Só que para Adão não tinha uma fêmea, não tinha alguém que estivesse como diante dele. E por conta disso, Deus fez o quê? Fez com que Adão dormisse, retirou ali a sua costela e dessa costela Deus formou Eva. Tanto que a Bíblia diz que quando Deus entrega Eva para Adão, Adão como se desse assim como um grito de alegria. Eis então a varoa. Ou seja, Adão já estava na expectativa de ter alguém junto com ele, justamente para cumprir o mandamento de Deus, para cumprir o plano de Deus de frutificar, multiplicar e encher a terra e dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes no mar, enfim, sobre tudo. Então, queridos, esta é a visão correta que nós temos que olhar a respeito ali de Adão no Éden. Não há como negar que Adão e Eva, ou seja, que Deus realmente instituiu a primeira família na Terra. Família é criação de Deus. Este fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Lembrando que o primeiro casal, a primeira família, tinha por objetivo frutificar, multiplicar e encher a terra. Hoje, queridos irmãos, na nova aliança, nós vemos que não que a família tenha perdido a sua importância, porque famílias fortes, famílias na presença de Deus, famílias bem estruturadas, formam igrejas estruturadas e igrejas estruturadas são igrejas prósperas. Mas nós temos aqui meio que não uma divisão, mas duas vertentes em relação a essa questão da família. Hoje em dia, nós percebemos que pela Bíblia Sagrada, os jovens não são, vamos dizer assim, abre aspas, obrigados a se casarem. Pela visão que nós vemos na Bíblia a respeito da mensagem de Paulo, os jovens hoje não devem ser constrangidos a casarem-se. E sim, eles devem ser instruídos a ter uma vida abundante na presença de Deus. Se assim necessitar, eles se casam. Se não, como disse Paulo, permanecer solteiros para se dedicar completamente a realizar a obra de Deus nesta terra. Então, houve assim uma pequena mudança de foco no Novo Testamento. Não que a família tenha perdido a sua importância. Aqueles que querem se casar, aqueles que querem estabelecer famílias, glórias ao nome do Senhor. Tem todo o apoio bíblico. Mas
O que mudou em toda essa questão é que não deve mais ter aquela obrigatoriedade que a cultura popular pregava, ainda prega até hoje, do jovem ter que se casar. Queridos, a opção de se casar deve ser decidida por cada um de nós. Aqueles que querem se casar, casem-se. Aqueles que acham que não devem se casar, não devem ser constrangidos a isso, porque a própria Bíblia, Paulo dizendo que aqueles que são solteiros, eles se dedicam como agradar a Deus e como fazer a vontade de Deus. Então percebam que, mesmo na questão de ser solteiro, há um grande valor diante do Senhor nosso Deus. Então percebam essa pequena mudança que ocorreu ali no Novo Testamento, principalmente nas palavras de Paulo. Não que a família, repito novamente, não que a família tenha perdido o seu valor, mas devemos entender que existem pessoas que não vão casar e não tem nenhum problema em relação a isso. As pessoas vão continuar solteiras, as pessoas vão continuar se dedicando a fazer a obra de Deus, a agradar a Deus, a realizar aquilo que Deus tem para essas pessoas realizarem. E já aqueles que querem se casar, podem se casar com a bênção de Deus, desde que façam tudo de acordo com a palavra de Deus. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Conforme eu mencionei, a família não perdeu o seu valor diante de Deus. Só que nós não podemos nos esquecer que a questão da solteirice também é algo valorizada dentro da Bíblia Sagrada. A pessoa estar solteira, se dedicando 100% a agradar a Deus e a fazer a vontade de Deus. A família tem o seu valor, mas também a questão de estar solteiro também tem o seu valor diante do Senhor. Por quê? Porque, conforme eu mencionei, vamos repetir, o solteiro tem uma possibilidade maior de realizar a obra de Deus nessa terra. Subtópico 2, a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, conforme já mencionamos. Antes de mencionar, antes de criar, antes de formar a igreja, Deus formou a família. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. A célula máter, meus irmãos, é aquilo que forma algo. É aquilo que origina, que dá origem a algo. Então, falar que a família é a célula máter da sociedade, o comentarista nada mais está querendo dizer do que a sociedade foi formada através das famílias. A família ou a existência da família é o que deu origem à sociedade. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Conforme acabamos de mencionar, família como célula máter da sociedade, ou seja, a família é que dá origem à sociedade. Sem família, não haveria condições de existir sociedade. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Meus irmãos, o que o comentarista quis dizer aqui é que, pelo fato da família ser a base ou ser o fundamento da sociedade, qualquer alteração que haja na família acaba influenciando diretamente na questão da sociedade. Por exemplo, se nas famílias são cultivadas, por exemplo, os valores como justiça, como honestidade, como trabalho, enfim, se nas famílias esses valores são cultivados e estão presentes nas famílias, o que acontece? Acaba refletindo na sociedade estes mesmos valores. Só que o inverso também é verdadeiro. Quando se manifestam nas famílias a preguiça, a desobediência, a falta de respeito, a desonestidade, a violência, quando essas coisas se manifestam na família, acabam refletindo diretamente na sociedade. Por isso, então, que o comentarista mencionou que porque a sociedade é formada por famílias, é muito importante nós interpretarmos corretamente qualquer fenômeno social. O que é um fenômeno social? Justamente
aquela tendência que está dos acontecimentos que estão ocorrendo nas famílias. Há um fenômeno social, por exemplo, das injustiças que estão acontecendo na sociedade. Por que a sociedade está se tornando cada vez mais injusta? Porque é um reflexo do que está acontecendo dentro da família. A injustiça está imperando dentro das famílias e acaba refletindo também na sociedade. Então, a sociedade é um reflexo claro do que está acontecendo nas famílias. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais ora representados. O que é, meus irmãos, essa desagregação? É justamente a separação, a desunião, vamos dizer assim, cada um por si dentro das famílias, o que acaba refletindo na sociedade também o cada um para si. O individualismo, o egoísmo, o egocentrismo que está dominando as famílias está sendo refletido claramente nas ações da nossa sociedade. Nunca vivemos um tempo de tanta gente egoísta, de uma sociedade que só se preocupa consigo própria, de uma sociedade que só se preocupa com os seus problemas e não olha para o outro, não estende a mão para ajudar, não estende a mão para amparar, para, enfim, repartir. Isso, meus irmãos, nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo nas famílias. A sociedade reflete diretamente o que acontece nas famílias. E por que não dizer também em relação à igreja? A igreja, a situação da igreja, nada mais é do que um reflexo do que acontece dentro das famílias cristãs que formam aquela igreja. Se você encontra uma igreja unida, se você encontra uma igreja espiritual, se você encontra uma igreja onde o amor de Deus é presente, é manifesto ali de uma forma clara e inconfundível, isso significa que grande parte das famílias estão vivendo desta forma, estão vivendo a verdadeira vida cristã diante de Deus, com amor, com contentamento, com justiça, enfim, com tudo aquilo que o Evangelho espera das famílias cristãs. Mas quando você encontra uma igreja onde impera o egoísmo, impera a mornidão espiritual, impera, vamos dizer assim, a mentira, porque existem esse tipo de situações em algumas igrejas. Isso nada mais é do que o reflexo do que ocorre nas famílias que estão formando aquela igreja. Então percebam, meus irmãos, que o que acontece no meio das famílias acaba refletindo naquela sociedade que é formada por aquelas famílias, seja a sociedade secular ou mesmo seja a união de cristãos formando a igreja local. Eu não estou mencionando da igreja invisível de Cristo, e sim estou falando simplesmente da igreja local. A igreja local, a situação da igreja local, nada mais é do que o reflexo do que acontece nas famílias que formam aquela igreja. Chegamos agora ao tópico 2, que nos diz Fundamentos da Família Cristã. Subtópico 1. O casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Conforme mencionamos também, meus irmãos, na aula passada, se eu não me engano, acho que foi na aula passada, a respeito da questão da poligamia, a respeito da questão foi na lição do divórcio. Nós falamos a respeito da poligamia, que a poligamia ocorreu por conta justamente como reflexo do pecado do primeiro casal, daquela retirada da mulher da mesma posição de importância em relação ao homem. A mulher caiu ali, foi rebaixada na sua posição de importância depois do pecado de Eva, e a partir daí o mundo, a humanidade acabou se afastando cada vez mais do Senhor, inclusive praticando a poligamia. A primeira menção de poligamia que nós vemos na Bíblia Sagrada está ali em Gênesis, no capítulo 4, versículo 19, vamos ler na Almeida Revista Corrigida. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Esse Lameque foi um ímpio, foi um descendente de Caim,
que estava completamente afastado de Deus, e na vida deste homem nós vemos então que iniciou ali a poligamia, pelo menos é a primeira menção bíblica a respeito da poligamia. Lembrando, conforme eu mencionei, que diante de Deus a poligamia é completamente errada. Deus suportou essa condição, suportou essa situação, não que apoiou, mas Deus suportou essa condição. Porém, Cristo, no seu ministério, como nós vemos ali em Mateus capítulo 19, ele veio restabelecer o padrão bíblico para o casamento. Casamento heterossexual, casamento monogâmico e casamento indissolúvel. A humanidade se desviou do padrão bíblico para o casamento depois da queda do primeiro casal, porém Cristo veio restabelecer este padrão. E a partir de então, seguimos este padrão, casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. Conforme acabamos de mencionar, com a vinda de Cristo, com o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele restabeleceu o padrão bíblico para o casamento, e os apóstolos, meus irmãos, nada mais fizeram do que seguir essa questão. Tanto que Paulo recomendava às pessoas que queriam assumir um cargo na igreja, na realidade tinha um pré-requisito, tanto para o presbítero como para o diácono, de ser marido de uma mulher. O que significa isso? Paulo estava dizendo, olha, o padrão bíblico é um homem e uma mulher, é o casamento monogâmico. E o exemplo disso precisa vir dos líderes. Quer um cargo episcopal, ou seja, se alguém deseja o episcopado, né, a palavra de Deus diz assim, Paulo falando para Timóteo, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo seja assim, 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 marido de uma mulher. Ou seja, Paulo estava dizendo, o exemplo precisa vir dos líderes. Você quer o cargo episcopal? O padrão para você ocupar este cargo é este. Casamento monogâmico, marido de uma mulher. Ah, você quer ser diácono? Ok. Qual que é o padrão? Casamento monogâmico, marido de uma mulher. Então, o que Cristo mencionou, ou o que Cristo restabeleceu ali em Mateus 19, Paulo confirmou plenamente, principalmente na questão dos obreiros de Deus, para dar o exemplo para toda a igreja. Marido de uma mulher. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Na realidade, meus irmãos, perante lei, eu acho que poucas nações aceitam a questão da poligamia no que diz respeito às leis do país. As pessoas muitas vezes praticam a poligamia, mas não de acordo, vamos dizer assim, não legalizado perante a lei. Mas nós, como cristãos, precisamos ter a convicção de que poligamia é algo completamente fora daquilo que Deus estabeleceu para a família. É um homem e uma mulher formando uma família de acordo com o padrão divino. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Aqui também, meus irmãos, é algo que não tem como nós negarmos. O casamento precisa ser heterossexual. O casamento precisa ser... os cônjuges, né, precisam ser heterossexuais, ou seja, um homem e uma mulher. Não há como, biblicamente, justificar o casamento homoafetivo. Na realidade, meus irmãos, relações homoafetivas são condenadas na Bíblia Sagrada. Vamos ler o que está ali em Levítico, capítulo 18, versículo 22. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem como se fosse uma mulher. Isto é detestável. Nessa versão nova versão transformadora, traz esse texto. Isto é detestável. Se a Bíblia proíbe o relacionamento íntimo entre duas pessoas do mesmo sexo, o que dizer em relação ao casamento? Não há, biblicamente falando, condições da palavra de Deus apoiar
um casamento entre dois cônjuges do mesmo sexo. Se a Bíblia proíbe o relacionamento íntimo entre duas pessoas do mesmo sexo, não tem condições de a Bíblia apoiar um casamento homoafetivo. Então, queridos irmãos, a Bíblia é muito clara a esse respeito. Casamento heterossexual, casamento monogâmico e casamento indissolúvel. Este é o padrão bíblico para a família. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico, não há um terceiro sexo. Aqui o comentarista já está, no meu entendimento, acabou misturando um pouquinho as coisas, né, em relação ao terceiro, porque nós estávamos falando do casamento heterossexual, ou seja, um homem e uma mulher. Aqui o comentarista já está falando de um terceiro sexo. O terceiro sexo justamente entra naquela questão que vimos lá na introdução do Queen Keir. O Queen Keir, meus irmãos, são aquelas pessoas que não se identificam 100% como homem, nem se identificam 100% como mulher. Eles, na realidade, desculpem o que eu vou dizer aqui agora, mas na cabeça deles, eles podem assumir o gênero que eles acharem melhor. Depende do que eles estão sentindo naquele momento, depende do que eles estão pensando naquele momento, eles podem optar na cabeça deles por se achar do gênero tal, ou mesmo criar um gênero diferente de homem e mulher. Eles estão criando muitos e muitos gêneros hoje, diferentes daquilo que biologicamente nós temos, porque biologicamente só temos dois sexos, biologicamente só temos dois gêneros, masculino e feminino, mas as pessoas estão criando, estão se achando na liberdade de criar outros tipos de gêneros. E aí é onde nós vimos naquele Queen Keir. As pessoas elas mesmas definem qual gênero, ou quais gêneros elas vão assumir hoje, amanhã e depois. O que nós vemos, meus irmãos, que nada mais é do que uma confusão enorme na cabeça dessas pessoas. Biblicamente falando, nós só temos homem e mulher. Biologicamente falando, nós só temos homem e mulher. Mas os homens afastados de Deus acabam inventando todas essas questões, enganados pelo inimigo das nossas almas. Tudo isso, meus irmãos, faz parte do engano, do engodo do nosso inimigo sobre essas pessoas, para eles realmente ficarem totalmente perdidos. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho, a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Então, eles estão tão cegos que passam a acreditar em qualquer coisa. Literalmente, em qualquer coisa eles acreditam, até nessa questão de eles escolherem qual é o gênero que eles querem ser, que eles se sentem, e até criando gêneros, vamos dizer assim, diferentes, de acordo com o seu estado de espírito. Nós vemos então que a situação do mundo sem Cristo está cada vez pior. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, conforme acabamos de mencionar. Subtópico 2, casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento bíblico é feito para durar, conforme nós já tratamos exaustivamente na lição do divórcio. Somente duas situações a Bíblia nos deixa, vamos dizer assim, como exceções para o rompimento do casamento, que é a infidelidade conjugal e o abandono por parte de alguém que não seja cristão. Essas duas são as exceções que nós encontramos na Bíblia. E tem aquela questão, a terceira questão que nós mencionamos a respeito de alguém que sofre maus tratos, apanha do seu cônjuge. Normalmente a mulher é quem apanha. A Bíblia abre uma oportunidade desta mulher se separar, mas não permite casar novamente. Fomos até questionados a respeito disso, mas, irmãos, é o que a Bíblia diz, não podemos mudar o que a Bíblia está mencionando. Então temos essas duas questões, duas exceções bíblicas, e nós interpretamos aquela terceira para pessoas que estão sofrendo maus tratos, que existe aí um escape para se separar, mas não a oportunidade de um novo casamento. Porém, os irmãos fiquem à vontade de analisar como quiserem. A Bíblia está aí, nós estamos dando o nosso ponto de vista de acordo com aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, mostramos para os irmãos as evidências bíblicas.
Agora, se os irmãos querem entender de outra forma, isso é responsabilidade de cada um de vocês. Fiquem à vontade. Já foi dito neste trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Neste caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido, conforme nós mencionamos. A questão do adultério seria uma exceção que poderia ser aplicada no caso no caso de um dos cônjuges decidir pelo divórcio, mas a expectativa bíblica é que haja perdão e reconstrução daquela, vamos dizer assim, da confiança, a reconstrução daquela relação diante de Deus. Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado não sujeito à servidão. Contudo, deve-se observar que essas são exceções e não a regra, conforme nós mencionamos. A regra é casamento heterossexual, casamento monogâmico e casamento indissolúvel. Esses dois pontos devem ser tratados como exceção e não como regra. Por quê? Mais uma vez, casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel é o padrão estabelecido por Deus para a família. Ainda outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo. Aqui, meus irmãos, é uma velha luta que nós temos, principalmente os líderes das igrejas têm em relação aos seus jovens. Muitos jovens querem se casar, principalmente as jovens, né? As moças vêm com essa ideia, porque normalmente nas igrejas existem mais moças do que rapazes. As moças vêm falar com o seu pastor, com o ministério da igreja, dizendo que tem um menino lá fora que é muito bonzinho e tal, eu vou me casar com ele e vou ganhar ele para Jesus. Meus irmãos, as estatísticas dizem que mais de 95% das pessoas que se casam com o incrédulo, principalmente das moças que se casam com um rapaz que não é da igreja, essas moças não conseguem trazer o rapaz e, normalmente, essas moças também não têm mais forças de continuar na igreja. Então, a Bíblia é clara quando diz: não se ponha debaixo de um jugo desigual com os infiéis. Uma jovem cristã não deve se casar com um jovem que não professe a mesma fé, que não seja cristão. Por quê? Se ela entrar por este caminho, ela está em desobediência, pois a Bíblia é muito clara a esse respeito. É um preço, vamos dizer assim, um risco que não se deve correr. A pessoa não sabe se vai salvar aquele jovem, aquela jovem, ou mesmo um rapaz casando com uma pessoa que não é crente. Ele não sabe se vai conseguir, se aquela jovem vai aceitar a Cristo. E o importante de tudo isso, o que é? Que a Bíblia é muito clara em dizer: não se ponha debaixo de um jugo desigual com os infiéis. Ou seja, um jovem cristão não se case com uma jovem que não seja da igreja. Uma jovem cristã não se case com um jovem que não seja da igreja. Isso vamos dizer assim, é uma ordenança bíblica, e quem faz diferente está em pecado, está em desobediência à palavra de Deus. Não vale, irmãos, correr o risco. É melhor nós termos uma vida feliz na presença de Deus estando solteiros do que ter uma vida de casado, mas uma vida de miséria, uma vida de tristeza, uma vida de sofrimento e de angústia. Não vale, meus irmãos, não vale o sofrimento, não vale a angústia, não vale as decepções de um casamento fora da vontade de Deus. É melhor estar feliz, solteiro e vivendo uma vida que agrade a Deus sem problema nenhum, do que estar mal casado. Antes de estar solteiro e de bem com Deus e de bem com a vida, do que casado e mal casado, sofrendo. Então não se coloque debaixo de um jugo desigual com os infiéis. Se você, jovem que está nos assistindo, se for para casar, busque em Deus uma pessoa que professe a mesma fé. Não corra o risco de casar errado, não corra o risco de casar com alguém que não seja cristão e depois você vai sofrer o resto da sua vida ao lado desta pessoa. Não vale a pena. Quer arriscar? Fique à vontade. Mas o que nós temos visto como experiência não vale a pena. Meus irmãos, chegamos agora ao tópico 3, que nos diz:
A sutileza da nova configuração familiar. Subtópico 1. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre este assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça determinou, em outubro daquele ano, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão da união estável entre casamento, e a conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Na realidade, meus irmãos, conforme temos tratado durante todo o trimestre, já mencionamos nessa lição, essa mudança cultural que tem ocorrido é justamente para preparar a humanidade para o recebimento do anticristo. Toda parte do governo, toda parte toda parte que governa está nas mãos do inimigo e está orquestrando essas mudanças. Nós vimos aqui que desde 2011 o STF acabou liberando essa questão do casamento, enfim, isso gerou ali algumas coisas, algumas ações em cascata e hoje nós temos uma liberação, por exemplo, dos casamentos de pessoas do mesmo sexo. Nós vemos que a igreja precisa focar na questão da evangelização, pois é através da salvação dessas almas, da libertação dessas almas, que nós conseguiremos, queridos irmãos, mudar estas vidas. Nós vemos isso, nós vemos um exemplo a respeito disso na vida de Paulo lá em Éfeso. Vamos ler o que está ali na carta de Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 18 a 20, na Almeida Revista e Corrigida. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O que eu estou querendo dizer e por que eu li a respeito desses versículos, meus irmãos? Aqui nós temos um exemplo do que o evangelho foi possível fazer na vida ali dos Efésios. Paulo pregou ali muito tempo, mas Paulo pregou um certo tempo e Deus começou a salvar aquelas pessoas, Deus começou a resgatar aquelas pessoas e o impacto do evangelho foi tão grande na vida daquelas pessoas que elas abandonaram tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus para poder andar após as pisadas de Cristo. E nesse versículo está dizendo aqui que muitos os que seguiam as artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. O que significa isso? Isso significa, meus irmãos, uma conversão profunda, a ponto da pessoa abandonar as suas velhas práticas. E é nisso que eu quero focar, nessa questão toda. Mesmo que o STF, mesmo que o Supremo Tribunal de Justiça, mesmo que o governo libere a questão do casamento homoafetivo, somente o Evangelho, somente a pregação do Evangelho, a manifestação do poder de Deus pode realmente trazer libertação para estas vidas. E é por isso que, mais uma vez, eu quero afirmar aqui a questão da necessidade da igreja dar o foco na evangelização. Quando o poder de Deus se manifesta na vida das pessoas, meus irmãos, eles deixam tudo, eles deixam a homoafetividade, eles deixam a sua vida errada diante de Deus, eles deixam todas aquelas práticas que a cultura enfia na cabeça dessas pessoas, eles deixam tudo para poder seguir a Cristo Jesus. Então a solução para o mundo não é uma solução política, a solução para o mundo não é uma solução econômica, a solução para o mundo é a pregação do Evangelho, é a proclamação do nome de Cristo Jesus,
É falar para este povo que Deus abriu a oportunidade para que toda a humanidade se reconcilie com Ele através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. É isso, meus irmãos, que muda a vida. É isso que muda as situações. É isso que muda as coisas, o futuro das pessoas, o futuro das famílias, o futuro até de cidades e de estados e até de nações. A Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. O Evangelho é poderoso para mudar vidas, famílias, cidades, bairros, nações. O Evangelho é poderoso para mudar profundamente até a cultura. Mas a igreja precisa fazer a sua parte. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Conforme nós mencionamos há pouco, a Bíblia condena a relação íntima entre duas pessoas do mesmo sexo. Nunca que a Bíblia apoiaria o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo se a própria Bíblia condena o relacionamento íntimo. Não faz sentido, não há coesão nessas ideias. Então, nós confirmamos a questão: casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Subtópico 2, sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero, conforme eu mencionei há pouco sobre o quinquer. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é genderqueer. Assim, uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Neste caso, teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que, mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, não se reconhece dentro desse gênero. Aqui, meus irmãos, é aquilo que nós já havíamos mencionado: a pessoa está completamente, abre aspas, livre para se sentir como quiser. Porém, a Bíblia não dá essa possibilidade. Ou somos homem perante a Bíblia Sagrada, ou somos mulher perante a Bíblia Sagrada. Somos o sexo masculino ou feminino. Não existe um terceiro gênero, um quarto, um quinto, um sexto, como nós temos visto as pessoas definirem para si. Isso mostra o grande nível de cegueira espiritual que essas pessoas estão vivendo. E que vai confirmar mais uma vez a responsabilidade da igreja em proclamar a verdade em Cristo Jesus. A verdade que Cristo veio para salvar. A verdade é que se nós não nos convertermos a Cristo, estaremos caminhando para a condenação eterna. Queridos, mais uma vez, durante todo esse trimestre, nós estamos vendo cada vez mais claramente a grande responsabilidade da igreja em proclamar o Evangelho de Cristo. Quem entra por essa questão do genderqueer já mostra claramente que a pessoa está completamente perdida. A pessoa não é capaz mais de se identificar como homem e mulher. Isso, meus irmãos, é muito alarmante para nós cristãos. Isso nos mostra o nível de cegueira espiritual que este mundo está, nos mostrando a grande responsabilidade nossa como igreja de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que liberta, o Evangelho que transforma, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa situação nos deixa muito triste, porque nós vemos o nível da loucura espiritual que este mundo está vivendo hoje. Eles precisam desesperadamente de Cristo Jesus. Evidentemente que isso contradiz a forma de expressão da sexualidade conforme revelada na Bíblia. É também uma negação das leis biológicas que definem os sexos masculinos e femininos, conforme eu acabei de mencionar. Isso demonstra o nível da cegueira espiritual que este povo está vivendo. Que nós possamos, queridos irmãos, como igreja, despertar para anunciar a Cristo para essas pessoas. Chegamos agora ao tópico 4, que nos diz princípios bíblicos para uma família sólida. Subtópico 1, o papel dos pais. Os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Nós estamos batendo nessa tecla lá desde a introdução, a respeito da responsabilidade dos pais
em relação a cuidar, educar, instruir e ser exemplo para os seus filhos. Nós, pais, não temos como escapar dessa responsabilidade dada a cada um de nós pelo próprio Deus. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir os valores a seus filhos. E aqui o comentarista menciona Deuteronômio capítulo 6, versículo de 6 a 9. Vamos ler esses versículos, meus irmãos. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 6 a 9. Vamos ler na Nova Almeida atualizada. Percebam. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vejam aqui então, meus irmãos, a responsabilidade dada por Deus aos pais israelitas no que diz respeito a ensinar os seus filhos a respeito da palavra de Deus. Primeiro, os pais precisariam aprender a palavra para depois ensiná-la aos seus filhos e falar da palavra de Deus a todo momento. Isso nada mais é do que a descrição da responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. E não apenas na educação, vamos dizer assim, religiosa, falar de Deus. Isso envolve todos os tipos de apoio e suporte. Nós vemos, por exemplo, lá no livro de Provérbios, grandes conselhos de Salomão para que os filhos obedeçam à lei dos pais. Ou seja, ali Salomão nos dá mais uma indicação da responsabilidade dos pais em orientar, em aconselhar, em mostrar o caminho para os seus filhos, e os filhos têm obrigação, perante a Bíblia Sagrada, de dar ouvidos aos seus pais. É uma responsabilidade mútua aí. Os pais têm obrigação diante de Deus. Obrigação não, vamos colocar como responsabilidade. Tem a responsabilidade diante de Deus de acompanhar, de suportar, de ser exemplo, enfim, de dar tudo que este filho precisa para ser um homem e uma mulher de Deus. E ao passo que para o filho existe uma responsabilidade dada pela Bíblia para que esse filho dê ouvidos àquilo que os seus pais estão lhe ensinando. Então percebam, meus irmãos, que realmente é de responsabilidade dos pais a questão de cuidar, de instruir e de educar os seus filhos, principalmente mostrando, apresentando Deus para cada um deles através do seu próprio exemplo de vida. Não é apresentar um Deus teórico, é apresentar um Deus amigo, é apresentar um Deus cujo pai tem experiência de caminhar com ele todos os dias. É isso que a Bíblia requer de cada um de nós em relação a cuidar dos nossos filhos. Conforme mencionamos lá na introdução, os filhos são o elo mais fraco da família e, por conta disso, exigem um cuidado maior por parte dos pais. Quando negligenciamos essa questão, estamos facilitando a saída dos filhos do caminho do Senhor. Quando não amparamos, quando não somos exemplos, quando não acompanhamos e suportamos a cada um deles nas suas dúvidas e nas suas dificuldades, nós estamos aumentando grandemente a probabilidade deste jovem, deste adolescente, desta criança, de sair da presença de Deus, porque nós não desempenhamos, nós não fizemos aquilo que deveríamos ter feito no que diz respeito a cuidar deles. Então, mais uma vez, eu quero frisar aqui, nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus no que diz respeito a cuidar dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos, portanto, deve tomar como princípios os valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. A crise atual na família é uma crise de valores, onde a desestruturação familiar, a ausência de valores fortes predomina. Aqui, meus irmãos, a questão que o comentarista comentou. O comentarista comentou é interessante. A questão que o comentarista pontuou. A crise atual na família é uma crise de valores. Quando os pais falham na questão da transmissão dos valores para os seus filhos, não apenas falham no que diz respeito a ensinar, mas falham também na questão de ser exemplos daqueles valores, porque não adianta nada nós falarmos e não fazermos. Então, quando
existe uma falha dos pais em ensinar e em ser exemplo no que diz respeito aos valores, aqui o comentarista menciona que há uma desestruturação familiar, ou seja, há um desequilíbrio, há uma situação onde se perde o controle em relação ao que pode acontecer. Algo extremamente desagradável, queridos irmãos. Quando há essa desestruturação, aí é aquilo que eu comentei, significa uma facilitação para que os nossos filhos saiam da presença de Deus. E isso é a última coisa que um pai deveria desejar que acontecesse. Ter um filho longe da presença de Deus. Então, queridos irmãos, assumamos a nossa responsabilidade diante de Deus e também diante dos nossos filhos, de ampará-los, de suportá-los no sentido de dar o suporte, dar o amparo, ajudar, acompanhar e principalmente ser exemplos para eles no que diz respeito à nossa vida com Deus. Fazendo assim, eles certamente estarão mais fortalecidos e dificilmente sairão da presença de Deus. Nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir na formação dos seus filhos aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos dos céus. No meio dessa guerra cultural, na qual se procura a desconstrução da identidade cristã, não dá para ser neutro. Essa questão que o comentarista pontuou aqui, nesse aspecto, de alguma forma, os pais falharam em transmitir ou incutir a formação dos filhos, na formação dos filhos, aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos do céu, ele está se referindo justamente à desestruturação que aconteceu ali na frase anterior. Se nós falhamos, conforme ele mencionou aqui, na educação dos nossos filhos, gera uma desestruturação. E essa desestruturação facilita a saída dos nossos filhos da presença de Deus. Porque toda desestruturação significa desequilíbrio. E sempre que há desequilíbrio é muito perigoso para qualquer um de nós. E quando os nossos filhos estão em desequilíbrio, a tendência é o inimigo enganá-los e fazer com que eles saiam da presença de Deus. Então percebam a grande importância de cada um de nós como pais assumir a sua responsabilidade de dar o suporte, de amparar, de ser exemplo para cada um dos nossos filhos, porque o mundo está aí, tentando arrancá-los da presença de Deus. E cabe a nós, meus irmãos, fazer a nossa parte para dificultar cada vez mais essa questão de eles saírem da presença de Deus. Quando fazemos aquilo que precisamos fazer, quando fazemos aquilo que é de nossa responsabilidade, dificilmente nossos filhos sairão da presença de Deus. Todos os pais compromissados com a família e a sociedade na qual vivem têm o dever moral de dar a conhecer a seus filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Aqui, mais uma vez, o comentarista menciona a respeito da responsabilidade dos pais, da incumbência dada por Deus para cada um dos pais no que diz respeito a falar de Deus e não apenas de Deus, mas servir de exemplo para cada um dos seus filhos. Subtópico 2, o papel da igreja. Alguém já disse que famílias fortes fazem igrejas fortes. Contudo, o inverso também reflete a verdade. Igrejas fortes também fazem famílias fortes. Na verdade, a igreja é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias. É uma entidade terapêutica onde a família pode ser curada. Meus irmãos, sobre essa questão que o comentarista pontuou de famílias fortes fazem igrejas fortes ou também igrejas fortes fazem famílias fortes, na realidade, nós temos que entender o seguinte: a igreja trata diretamente com os pais e deve preparar os pais para cuidar dos seus filhos, porque a igreja em si não tem condição de cuidar dos filhos, porque a responsabilidade, conforme nós já mencionamos, a responsabilidade de educar, a responsabilidade de apresentar Deus para os nossos filhos é nossa como pais. Nós não podemos terceirizar esse tipo de coisa para a igreja, até porque quanto tempo as nossas crianças passam na igreja, na escola dominical 2 horas, no culto de domingo 2 horas. Normalmente no culto durante a semana não tem cultinho para as crianças. Então, nós não podemos esperar que a igreja apresente Deus para os nossos filhos. A responsabilidade de apresentar Deus
para os filhos está sobre os ombros dos pais. Então, o que a igreja deve fazer? A igreja prepara os pais para que esses pais consigam dar suporte para os seus filhos, porque a igreja em si não consegue dar suporte para as crianças, porque o tempo que as crianças passam na igreja é muito pequeno, é muito curto, é muito resumido. Então, a igreja se resume a preparar os pais. Os pais que precisam buscar na igreja a preparação, o conhecimento, a espiritualidade, a instrução para poder educar ou apresentar Deus para os seus filhos, mas, conforme eu mencionei, a igreja não tem condições para isso. Então, todas as vezes que nós vemos essa questão de igreja forte, forma famílias fortes, significa que essa igreja ela deu foco em preparar os pais para que esses pais apresentem Deus para os seus filhos. Porque se a igreja negligencia também essa responsabilidade, as famílias que estão dentro daquela igreja também terão dificuldades nessa parte, porque os pais normalmente eles não sabem ou não têm o conhecimento de como educar, de como instruir os seus filhos. E muitas vezes é a igreja quem precisa preparar esses pais para que eles possam ter condições de instruir os seus filhos. Então percebam aí que nós temos aqui uma dupla responsabilidade. Os pais são responsáveis por apresentar Deus para os seus filhos, porém o ministério da igreja é responsável por preparar estes pais para que eles tenham condições de fazer isso, de apresentar a Cristo para os seus filhos. Porque um pai convertido, ele tem condições de apresentar Deus para os seus filhos porque faz parte da sua experiência pessoal. E aí é onde atua a igreja. A igreja precisa amparar os seus membros, amparar as famílias e dar instrução para esses pais, principalmente sobre a responsabilidade de viver a verdadeira vida cristã, viver o verdadeiro relacionamento com Deus, para que, como fruto desse relacionamento, os pais possam instruir os seus filhos através do seu exemplo, que é o melhor jeito de se ensinar alguém é através do seu próprio exemplo. É missão da igreja também curar uma sociedade doente. Lembrando que eu mencionei há pouco, a verdadeira cura, meus irmãos, para a sociedade é através da aceitação de Cristo Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Mais uma vez apontando para a necessidade da evangelização. Por outro lado, uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade não está cumprindo a missão para a qual foi chamada. É preciso atenção para isso. Uma igreja doente, não acolhedora e distante da sociedade, meus irmãos, normalmente é uma igreja formada também por famílias doentes, famílias que não são acolhedoras e famílias também distantes da sociedade. Infelizmente, conforme mencionamos, a instituição é o reflexo do que nós vemos nas famílias que a formam. Então, para que se mude uma situação como essa, a direção da igreja precisa orar, precisa chorar, precisa trabalhar muito para conseguir mudar situações como essa. Pegar uma igreja que ela não é doente, está doente espiritualmente, não é acolhedora, está distante da sociedade e transformar esta igreja, ou seja, transformar estas famílias em famílias de doentes em sãs, transformar essas famílias de não acolhedoras para acolhedoras e transformar estas famílias de distante da sociedade em famílias que se importam com o que está acontecendo na sociedade, requer muito trabalho, muita oração, muito jejum e muita perseverança. É difícil, mas não é impossível. Quem está numa situação como essa, dirigindo uma igreja, pastoreando uma igreja nessas situações, saibam que Deus é o primeiro, o maior interessado em mudar este quadro, em mudar esta situação. Mas é de suma importância que os irmãos entendam a responsabilidade ministerial no que diz respeito a trabalhar para que este quadro seja revertido. E o trabalho aqui é justamente esse, trabalhar nas famílias. É um trabalho mais dentro da casa dos irmãos para poder levar libertação, para poder levar esclarecimento
e também levar despertamento espiritual e até cura emocional, até cura espiritual, até transformação realmente de vidas dentro das casas, porque muitas e muitas famílias precisam disso porque estão doentes. Muitas e muitas famílias estão magoadas, estão doentes, estão até, vamos dizer assim, desviadas estando dentro da casa de Deus. Daí, meus irmãos, a grande responsabilidade de um ministério que esteja sensível e atento à situação das suas ovelhas e principalmente dando ouvidos àquilo que o Espírito Santo continua falando às igrejas, porque o Espírito Santo é quem conduz a igreja hoje e cabe ao ministério estar sempre atento àquilo que o Espírito Santo fala justamente para poder identificar esses focos de necessidade dentro das famílias da igreja. O trabalho é árduo, meus irmãos, mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada que a recompensa para aqueles que decidem realizar esse trabalho é certa, porque Deus não se esquece da obra que nós realizamos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Uma família cristã sadia tem na igreja uma forte base espiritual. A igreja faz parte de sua vida. Isso significa que uma família forte faz parte ativamente da igreja. Evidentemente que os filhos devem ser criados nesse contexto em que os valores cristãos são transmitidos. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo aqui uma família, entre aspas, uma família ideal. Uma família que realmente é convertida, uma família que é ativa na igreja, uma família realmente que entende a sua responsabilidade diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. Cada vez menos temos visto esse tipo de coisa acontecer, mas nós temos que entender que grande parte desse afastamento é culpa nossa própria. Nós mesmos que somos culpados dessa situação, porque muitas vezes a correria do dia a dia nos afasta da igreja, enfim, alguma coisa ou outra, mas nós temos que despertar e realmente nos voltar para o Senhor, voltar a desenvolver aquela nossa comunhão com Deus, oração, jejum, leitura da palavra, porque isso é o que realmente faz uma grande diferença, tanto na nossa vida individualmente, como também na vida da nossa família e também na vida da nossa igreja. Queridos irmãos, estamos chegando ao final, vamos para a conclusão. Chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Vimos que a família está sob ataque. Desvios sutis procuram desconstruir o projeto da família tradicional. Velhas práticas, como a do adultério, estão sendo vendidas para as famílias como normal e até mesmo necessário para turbinar o relacionamento. O engodo do diabo, ou seja, o engano do diabo. Neste contexto de desconstrução familiar, os pais devem, mais do que nunca, afirmar e inculcar nos filhos os valores da fé que uma vez foi entregue aos santos. Glórias a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, pela sua oração. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos de uma forma poderosa. Já peço perdão no final, eu estou falando aqui no final do vídeo, nós estamos ainda em instalações provisórias, mudamos para a casa que nós alugamos aqui nos Estados Unidos, porém agora precisamos mobiliar a casa. Temos esse local onde nós estamos gravando, vai ser onde vamos formar o nosso escritório aqui nessa casa, porém temos que comprar todas as coisas, estamos realmente de forma improvisada aqui ainda. Aí, os irmãos, por favor, tenham paciência, nos ajudem com as vossas orações para que o Senhor vá colocando todas as coisas nos seus devidos lugares. Viemos para cá, para a América, não trouxemos nada aí do Brasil, viemos só com roupas. Aqui a empresa que nos trouxe, onde viemos trabalhar, nos deu um apoio inicialmente, porém agora nós temos que continuar de acordo com os nossos próprios recursos. Alugamos uma casa e agora precisamos mobiliar essa casa, na realidade, recomeçar a nossa vida aqui. Então, a questão do mobiliar, na realidade, montar um escritório com iluminação, com câmera e tudo mais, vai demorar um pouquinho ainda, mas os irmãos nos ajudem com as vossas orações, que em brevemente cremos que tudo estará no seu lugar, tudo estará de forma definitiva aqui para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado. Se Deus quiser, estaremos na próxima semana juntos para comentar a lição de número 6. Graça e paz, que Deus vos abençoe.